Devocional em Provérbios, o tema da nossa série de devocionais, expondo provérbios de forma prática, tem sido a sabedoria que guarda o coração. E o coração tem muitas frentes para serem atacadas, muitas frentes, tem muitas portas, algumas mais protegidas, outras menos protegidas, mas esse coração ele precisa ser guardado. E ele só é guardado com a sabedoria do alto. A nossa sabedoria não guarda, embora nós sejamos iludidos, nós achamos que a nossa sabedoria guarda, nós achamos que o nosso entendimento guarda, simplesmente porque nós achamos que conseguimos. Nós achamos que conseguimos sozinhos, nós achamos que conseguimos com a nossa própria inteligência, mas nós não conseguimos. E essa reflexão vai ser o final do nosso devocional. Sabedoria que guarda o coração, exposição de provérbios. Nosso devocional de número 47 em Provérbios. Nós temos feito algumas escalas aí em outros devocionais especiais, mas em Provérbios é o devocional de número 47. E nós estamos refletindo aqui, hoje finalizaremos a exposição, nossa reflexão do capítulo 5 de Provérbios. E todo esse capítulo recebeu um tema. A sexualidade deve ser domada pela sabedoria. Aqui o pai fala especificamente dessa porta que precisa ser guardada. E recapitulando um pouco do que nós já vimos até aqui. Do versículo 1 ao versículo 6, nós vimos que a sexualidade ela pode ser considerada a área mais volátil, mais inflamável do ser humano. Aquela que é mais propícia às paixões, às concupiscências e, por isso, mais propícia a ilusões. É aquela porta que precisa ser guardada de forma privilegiada, porque é uma porta da qual nós não falamos muito, é uma porta muito obscura, muito íntima, onde muitos abusos acontecem e não são proferidos e não são confessados. É uma porta que reserva muita vergonha, muito medo, e daí por isso então muitas dores são experimentadas sem que ninguém ao nosso redor saiba. Muitas dúvidas são guardadas, e essas dúvidas, irmãos, são... Sabe quando você tem uma fechadura que vira, 5 vezes para fechar? Essas dúvidas são voltas dadas para a fechadura ser aberta. São dúvidas que não são tiradas porque os pais muitas vezes não pastoreiam nessa área, a igreja muitas vezes não pastoreia nessa área, e aí muitas dúvidas são fincadas, dúvidas essas que dão origem a sofrimentos e às vezes até abusos. São impressionantes os abusos que nós encontramos, seja com casais há muito tempo, seja com recém-casados ou pessoas que nem são casados, mas enfrentam algum tipo de dificuldade nessa área. Então, a sexualidade ela é uma das áreas mais voláteis do ser humano. Do versículo 7 ao versículo 14, nós refletimos que quando a sexualidade ela não é protegida, quando ela não é domada pela sabedoria, ela se torna um parasita que consome toda a vida. E o parasita é aquele instrumento suicida, onde ele mata o seu hospedeiro, onde ele mata aquilo do qual ele tira nutrientes, daquilo do qual ele suga vida, ele suga energia. E a sexualidade não pastoreada, ela faz isso. Ela dizima famílias, ela dizima emoções, ela dizima riquezas. Ela suga toda a vitalidade do seu hospedeiro. E nós temos muitos exemplos disso, nós temos conhecimento de sobra disso. Quem nunca viu um casamento arruinado por causa disso? Quem nunca viu famílias sendo completamente destruídas por causa disso? Quem nunca viu riquezas sendo dizimadas, brigas por heranças sendo travadas por causa disso? Quem nunca viu? Então, muito prático isso, né? Do versículo 15 ao versículo 20. Nós vimos que o casamento, então, ela é a fonte de saciedade sexual. Nós temos impulsos,
é natural, mas esses impulsos precisam ser satisfeitos no âmbito do casamento. E esse é o grande ponto do capítulo número 5. É o ponto do capítulo. O pai está pastoreando, e é interessante isso, né? Eu achei muito interessante porque geralmente nós não fazemos isso, irmãos. Então, um conselho para você, quando seu filho vier questionar você de uma forma simples e inocente sobre qualquer área, responda de uma forma simples e inocente. Simples. Simples. Ele não pergunta com maldade, ele não pergunta com malícia, responda da mesma forma. Caso contrário, os amigos da escola vão responder, as amigas da sua filha vão responder de uma forma que você não responderia, mas elas irão responder. E sabe qual é o maior perigo disso? Porque quando elas responderem, elas encontrarão o vazio, porque você não respondeu. Você não tirou essas dúvidas. E quando as vozes das amigas das suas filhas, dos amigos dos seus filhos, adentrarem o coração dele, encontrarão o vazio e se instalarão ali. Então é simples. Quando o seu filho pergunta sobre algo, quando a sua filha pergunta sobre algo, elas não têm a malícia que você tem, não, irmão. Elas não têm a perversidade que você tem. Porque você tem perversidade no seu coração em relação ao sexo. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Você tem. Você pensa logo em aspectos de imoralidade. Você pensa logo em aspectos de impulso sexual. Os seus filhos não têm isso não, muitas vezes. Principalmente dependendo da idade. Então, se pergunta de forma simples e inocente, responda da mesma forma. Respondam da mesma forma. Não precisa maquiar demais, porque quando vocês maqueiam demais, por exemplo, para falar das partes íntimas do homem e da mulher, dando nominhos, maquiando demais, eles vão perceber que tem alguma coisa errada aí, porque tem muita maquiagem. O nome na biologia não é esse? Por que tanta mascaração aí? Não precisa disso, irmãos. Não coloquem dificuldades onde não tem. Não deixem áreas do coração dos filhos de vocês sem fundamento, sem fundação. A sua voz precisa assentar um conhecimento naquela área sobre riquezas, sobre bens materiais, sobre profissões, sobre educação, sobre sexo, sobre nascimento de criança, sobre intimidade de homem e mulher, sobre guardar o corpo, sobre por que as partes íntimas são cobertas. Vai lá para o Éden, mostra isso, mostra a queda, ensina. Você precisa ensinar isso. Nós temos um livrinho aqui que já passou pelas famílias. Nós temos um livrinho que fala sobre isso. Sobre o fato de Deus ter criado tudo em nós. Esse livrinho ensina sobre a intimidade, sobre as partes íntimas do homem e da mulher, do menino e da menina. Se nós começamos a ter muita reticência para tratar sobre coisas naturais, nós já estamos dizendo que tem algo errado ali. Deus criou o sexo, irmãos. Deus criou as partes íntimas. Não tem dificuldade quanto a isso. Então não impute a sua perversidade à mente da criança, porque aí você erra. Não impute a sua malícia aos seus filhos. Não faça isso, porque isso você erra. Fale simples. Pai, como é que as crianças são feitas? Fala, simples. Não precisa ser vulgar, não precisa ser explícito demais, mas fala. Eu já falei sobre isso com os meus filhos. Simples. Porque quando há essa simplicidade, não há barreira para sua filha chegar para você. Não há barreira para o seu filho chegar para você. Agora, se você colocar, se você falar de uma forma reticente, não de forma fluida, mas com muita pausa, com muita dificuldade, mostrando obstáculos, ele vai perceber, olha, papai ficou tão sem graça, mamãe ficou tão sem graça que eu acho que ninguém fala nisso. Então não vou falar nisso. E aí você acha que ele nunca vai falar isso com ninguém? Você acha que ela nunca vai falar isso com ninguém? Ah, vai. Vai. E eu sei disso porque eu não aprendi sobre sexo com os meus pais, não. Aprendi, não.
Aprendi da pior forma possível, com os meus amigos. Da pior forma possível. Então, não deixe o coração do seu filho, da sua filha, sem fundamento nessa área. Então, é assim, ó, nós estamos numa geração, irmãos, que nós precisamos quebrar maldições dos nossos pais. Eu não sei alguém aqui, mas eu acho que a grande maioria, os pais não ensinaram sobre sexualidade, não. Não ensinaram. E nós vemos isso, sabe quando? No aconselhamento pré-nupcial, quando nós vamos falar sobre intimidade conjugal. Os pais simplesmente não ensinam. Simplesmente não ensinam sobre isso. Então, o que é que nós precisamos fazer? Essa é maldição hereditária. Nós quebramos isso. É desconfortável? Ah, você sabe que é. É absurdamente desconfortável. Mas o seu filho precisa disso. A sua filha precisa disso. A intimidade precisa ser resguardada. É uma área sensível. E isso precisa ser resguardado também. Não quer dizer que você vai falar toda hora, a todo momento, de forma banal. Tem uma solenidade. O fato de ser íntimo é justamente aquilo que exige solenidade, respeito, reverência, linguagem sadia. É uma área que ninguém brinca. Ninguém brinca com essa área, porque nós sabemos que ali é um local que facilmente é inflamado, então ninguém brinca sobre isso. Ninguém tira onda sobre isso, porque senão nós tiramos a solenidade, nós tiramos a reverência. Nós temos que ensinar sobre isso aos nossos filhos. Então, o que eu acho interessante é isso, porque o pai fala sobre isso. O pai está pastoreando aqui sobre essa área em que muitas vezes nós desprezamos. E o grande ponto do pai é o seguinte: você tem impulsos sexuais, meu filho. Você tem. Você tem impulso. Por exemplo, quando a menina quer se vestir de uma forma a mostrar mais o seu corpo, você acha que isso é o quê? É impulso sexual. Isso é impulso sexual. Quando ela quer mostrar mais o seu decote, quando ela começa a bater foto e postar no Instagram mostrando o corpo, presta atenção aí os maridos, que as mulheres fazem isso. Isso sabe o que? É impulso sexual não para você, marido, mas para outros homens. Presta atenção isso. Isso é impulso sexual não pastoreado. Então, nós temos impulsos sexuais. E em algum momento vocês verão nos filhos de vocês, nas filhas de vocês, impulso sexual. Não tenha como anormal, não. É normal. É normal ela querer mostrar mais o corpo. É normal ela ver as curvas delas, ver volumes crescendo. É normal isso. Agora, não é normal para você ficar sem pastoreio. Aí não é normal, não. Então, antes de sair das portas da sua casa, não, minha filha, não dá não. Por quê? Porque, minha filha, isso está fazendo com que homens lhe vejam de uma forma que você não gostaria de ser visto. Eles vão desejar outra coisa. Não é o seu intelecto, não é a sua espiritualidade, não é a sua fé. Eles vão desejar outra coisa. Então, irmãos, o nosso corpo tem que ser uma moldura para exibir a Cristo. Acho que foi Paul Washer que disse isso. O nosso corpo tem que ser uma moldura para exibir a Cristo. Nós não somos exibidos. É Jesus Cristo que é exibido em nós. Jesus Cristo. Então, impulsos são naturais, irmãos. São os desejos sexuais colocados em nós por Deus. Foi Deus que colocou isso. Por causa da necessidade que nós vimos, da própria procriação que Deus deu ao homem e à mulher como missão, procriação, e para o nosso deleite. Agora tem um local em que isso deve ser vivenciado. Tem um local, esse local se chama casamento. O casamento ele é a fonte de saciedade sexual. É o casamento. E você precisa criar essa solenidade na mente da sua filha, ao ponto dela entender a vulgaridade de exibir o corpo para um homem que não merece.
Ele não merece a minha intimidade. Ele não merece a minha nudez. Ele não é digno da minha nudez. Não é. E da mesma forma o menino para com a menina. O homem para com a mulher. Vesti o meu corpo até hoje, me guardando para aquele ou para aquela que o Senhor me dará. Esse virá pelas mãos do Senhor. Do Senhor. Essa solenidade, se não for criada, aí a mulher tira roupa para qualquer homem. Aí o homem tira roupa para qualquer mulher, principalmente na nossa cultura. Que é inculcado na mente dos jovens, dos meninos, dos homens, que ele tem que sair pegando todas as mulheres aí. Porque isso é sinal de virilidade. Isso é sinal de macheza. Às vezes parece até tolo e inocente você dizer que o homem tem que guardar a sua intimidade para o casamento. Parece até infantil você falar isso. Então entenda, a sua esposa tem impulsos sexuais, o seu marido tem impulsos sexuais, os seus filhos têm impulsos sexuais. Agora, como qualquer outra área, precisa ser pastoreado, irmãos. Imagine, rebeldia e respeito. Se você mina demais esse aspecto que parece muitas vezes como rebeldia, você acaba podando a iniciativa que seu filho tem, o senso desbravador que ele tem, o senso de conquista que ele tem, a coragem que ele tem. Aí você poda isso e ele vai se tornar a menininha. Então, você precisa pastorear esse impulso que muitas vezes se apresenta como rebeldia, de respeito, desrespeito. Você tem que pastorear essa área e não podar, não tolher totalmente, não cortar totalmente. Você não pode fazer isso. É natural esse senso desbravador, esse senso aguerrido, às vezes grosso. Em alguma medida é natural. O que você dizer assim, ó, com o papai não pode não. Se algum menino mexer com você na escola, não seja frouxo não, bote quente. Agora com papai e mamãe não pode não. Pode não. Respeito, hierarquia, respeito. Agora se tiver algum menino na escola mexendo com você, não deixe não. Não deixe não. Seja homem. Bote quente. E não vá ficar chorando não. Se liga. Defenda o seu território. Agora com papai e mamãe não pode. Não pode. Porque senão eu também vou ficar com raiva. E quem é que ganha se nós dois ficarmos com raiva? Aí tu se arrebenta, porque eu ganho. Né? Então com papai e mamãe não. Não pode. Entende, irmãos? São naturais esses impulsos. Só que eles não podem não serem pastoreados. Aí eles não podem. Eles precisam ser pastoreados. E esse é o ponto. Ó. Impulsos sexuais, é o ponto de todo o capítulo. Impulsos sexuais não domados germinam morte. É isso mesmo. Como é que é o não domado? O impulso sexual não domado? O impulso sexual não pastoreado? É onde a pessoa por si só buscará satisfação íntima e sexual. Sozinho. Às vezes por revistas, às vezes observando outras pessoas, às vezes por telas de celulares, às vezes por telas de computador. O que é que isso faz? Isso vai germinando morte. Até quando muito cultivado, essa desgraça dá luz a um casamento deformado com a mente completamente pervertida sexualmente. Esse, se for um menino, fará da sua esposa uma prostituta. E se for uma menina, fará do seu esposo um prostituto. Com todas as ideias preconcebidas sobre intimidade entre homem e mulher. Não verá o casamento como uma aliança. Verá o casamento como um local de satisfação, de prazer unicamente. Unicamente. E é essa geração que nós estamos. É essa geração. Essa geração da liberdade. Essa geração do acesso fácil. É essa geração que nós estamos. Impulsos sexuais não pastoreados, não domados, germinam morte. Olha o versículo 5 e 6 aí. Os seus pés
Está falando aqui, essa mulher adúltera, ela vai se tornar protagonista daqui para frente e ela assume aquela figura de concupiscência incontrolada, de paixão desenfreada, né? Rose, segura aí a unha da Alice, que ela tô vendo a hora de arrancar o dedo dela. Os seus pés descem à morte. Os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida. Por que nós domamos os nossos impulsos? Porque nós ponderamos a vereda da vida. Porque nós ponderamos o caminho da vida. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Olha o versículo 11. E aí ele fala daquela desgraça que você não observou, que o filho não escutou, e aí ele sofrerá, e no final ele vai chorar as mágoas e diz, para que não gemas no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Então, existe um grande ensino implícito aqui nessa conclusão. Essa parte que nós estamos é a conclusão, do versículo 21 ao versículo 23. Mas eu coloquei aqui o versículo 20, porque é uma pergunta que é feita, que ele responde, não é? O versículo 20, ó. Por que, filho meu, andaria cego pela estranha? Estranha aqui é aquela que não é sua, que não foi dada a você, aquela com quem você não se aliançou, é uma estrangeira para você, é aquela com quem você não tem um pacto, você é estranho a ela. E obviamente se aplica homem a mulher aqui, é essa a figura. Então algumas versões traduzem aqui estranha como estrangeiro, ou a mulher que não é tua, ou o homem que não é teu. Então ele diz, porque a pergunta é interessante, por quê? Porque diante de tudo que o pai descreveu e colocou diante dele a solenidade do casamento e da sexualidade no leito conjugal e a perversidade de uma sexualidade não pastoreada, ele diz, por que então farias isso que trarás a morte? É o que ele diz, ó. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra, o seio de outra, o colo de outra, obviamente descrevendo a intimidade de outra? Por que farias isso? Porque os caminhos, e ele responde, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será abatido. Ele morrerá pela sua falta de disciplina, e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Então, nos versículos 20 e 23 tem um ensino implícito aqui. Não é um ensino direto. Você tira o ensino justamente pela pergunta e pela conclusão que o pai faz, a consideração. O versículo 21 é a ponderação em cima da pergunta do versículo 20. E isso traz um ensinamento muito interessante, irmãos. Por que farias isso? Por que ignorarias? Por quê? Ora, tem um barco que está afundando. Por que entrarias nele? Se o destino é a morte, certo, está aí. É indubitável. É a morte diante dos teus olhos. A morte. E isso se torna mais gritante quando nós temos inúmeros exemplos de como a sexualidade desenfreada e não pastoreada matou famílias, homens, mulheres, riquezas, trabalhos, carreiras. Matou. Agora, por que a sabedoria comum grita nos nossos ouvidos e ainda assim nós não a ouvimos? Por quê, irmãos? E aí vem o ensino implícito aqui. Por causa do orgulho, irmãos. Por causa da arrogância de achar que consegue o que outros não conseguiram. Que consegue sair do padrão estabelecido por Deus e ainda assim ter vida. Não terás.
e por sua estutícia morrerás. Não é assim? O que é que o pai está dizendo aqui? O que é que o pai está ensinando? O orgulho custa caro. Custa. O orgulho cobra um preço muito alto. A arrogância cobra um preço muito alto. E esse é o grande ensino. É por isso que aquele que é arrogante e orgulhoso, que é um sinônimo daquele que não ouve, daquele que não escuta, é reconhecido aqui como tolo, como escarnecedor, como perverso. Porque ele é um sadomasoquista. Ele gosta de infligir dor a si mesmo. Porque mesmo sabendo que sentirás dor, experimentará morte, ainda assim ele busca. Ainda assim ela busca. Por isso que aqueles que não ouvem e fazem, a única moeda que eles têm para pleitear é a autocomiseração. Já viu? Mas tem que ter misericórdia, pastor. Pastor, tem que ter compaixão. Olha, eu errei, me perdoa, me ajuda. Autocomiseração, que é mais uma mutilação de desonra. Não há honra na autocomiseração, não. Isso só mostra de forma ainda mais voraz que ele é um homem desonroso, que é uma mulher desonrosa, porque não tem nem a dignidade de ter uma imagem íntegra. Para ele vale tudo, contanto que se safe. Por isso a autocomiseração é muito diferente de arrependimento. Muito diferente. Ele quer se safar de todas as formas. Ela quer se safar de todas as formas. Aí usa o último golpe, que é o quê? A autocomiseração. Eu não estou nem aí para mim mesmo. Eu só quero me sair dessa. Observa. Se você nunca fez isso, você conhece alguém. A última moeda sempre é essa. A autocomiseração. Como se lágrimas pudessem comover pessoas intencionais. Não podem. Não podem. Não podem. O versículo 20 e o versículo 21, ele faz um contraste tão sensacional aqui entre a arrogante sabedoria do homem e a onisciência divina. Olha esse contraste como é bonito. Quando ele diz, né? Por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? Ou seja, por que andarias segundo o teu próprio entendimento, segundo o teu próprio discernimento, segundo as tuas próprias escolhas, segundo as tuas próprias percepções? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Ele toma a onisciência de Deus como aquele que é o juiz diante de quem nós prestaremos conta. Ele vê. Porque andarias como se pudesses nublar os olhos de Deus? Não podes. Ele vê. E aquele que tudo vê é aquele que tudo julga, e todos prestarão contas diante dele. Todos! Sabe quem são aqueles que podem chegar diante do Senhor e dizer assim, ó: as minhas mãos estão limpas, Deus. Não tenho mérito nenhum, nada trago nelas, mas as minhas mãos não me acusam. As minhas mãos estão limpas. Sabe como pode fazer isso? Se as perfurações de Cristo estiverem aqui, ó. As perfurações é a mortificação da tua carne. É relegar a si mesmo para esse mundo. É sacrificar as próprias concupiscências, ilusões, impulsos e paixões, quando essas lhes dão prazer. Para que Cristo não seja tirado de você. É só se você mostrar e vê-las. Se não ver as chagas, se não ver as perfurações, Cristo não é seu. Cristo não é seu. O mundo é seu, a imoralidade é sua, mas Cristo não é seu, não é seu. E prestarás contas como um perverso que foi,
diante do Senhor. Que é isso que nós fazemos quando nós temos pessoas piedosas como instrumentos de graça nos aconselhando. Quando a palavra de Deus grita a plenos pulmões, como os puritanos diziam, como se fossem os próprios lábios do Senhor abrindo e fechando diante de nós, e ainda assim escolhes o pecado, a própria carne, os próprios desejos, porque você se julgou mais sábio, você se julgou mais esperto, você julgou com um discernimento melhor do que o das Sagradas Escrituras. Melhor. Pois aquele que tudo vê, que perpassa as palavras e chega no coração, é diante dele que prestarás conta. É diante dele. O versículo 22 e 23, ele enfatiza novamente esse alto preço do qual eu falei. Uma vez que os perversos são caracterizados pela surdez arrogante do ego. Quanto aos perversos, ou seja, aqueles que não ouvem, aqueles que agem segundo seus próprios impulsos. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina. Disciplina essa que o pai está querendo inculcar aqui no filho. Está querendo inculcar no filho. Aquilo que rejeitas agora, um dia te prenderás e não conseguirás sair. Não conseguirás. Sabe o que é que a gente... Sabe o que um bom ouvinte faz? Sabe o que é que um bom ouvinte faz diante de sermões? Um bom ouvinte imagina a sua vida de acordo com as palavras do pregador. É assim que o bom ouvinte faz. Imagina a sua vida de acordo com as palavras do pregador. Um bom ouvinte constrói todo um cenário na sua mente. Todo um cenário. Quando ele fala das bênçãos e da vida de prosperidade diante do Senhor, prosperidade de bênção, de intimidade com o Senhor, ele imagina essa vida. Aí ele imagina como será o seu casamento, imagina como serão os seus filhos, a vida na igreja, o contentamento com aquilo que o Senhor der e nisso tendo gratidão. E naquilo que ele condena, que o pregador condena, o ouvinte, o bom ouvinte, também constrói o mesmo cenário. Aí sabe o que é o cenário que você constrói agora? São os seus corpos nus, com homens e mulheres imorais. Uma vida parasitária na imoralidade do seu computador, do seu celular, nas conversas imorais, perversas e sexuais com as suas amigas no colégio, com seus amigos no colégio, tendo o seu corpo como objeto de satisfação e prazer de outros, gerando filhos para os seus pais criarem, para serem marginalizados caso os seus pais não os criem. Não ouvirás ainda? Sério? Ainda não ouvirá? Pois merece morrer e a morte. Merece um inferno mesmo. A desgraça eterna. Porque desejou a morte. Um bom ouvinte constrói o cenário na sua mente. Constrói a vida na sua mente. Ele morrerá pela sua falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Para a gente finalizar, irmãos. A arrogância nos faz pensar que conseguimos, até percebermos que não conseguimos mais contornar os destroços da autossuficiência. A arrogância nos faz perceber que nós conseguimos. Sabe por quê? Porque nós contornamos os destroços. Sabe quais são os destroços? Essa semana você buscou o prazer próprio e ninguém viu, porque você contornou os destroços. Essa semana você desprezou a sabedoria do Senhor e ninguém viu, porque você contornou os destroços. Mas vai chegar um ponto
que você vai ser tão preso na sua própria desgraça que você não mais conseguirá contornar os destroços da sua autossuficiência. Não conseguirá. Não é assim que acontece? Quando acontece a traição conjugal, não é assim? Esconde, 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 esconde. Não é assim que acontece o roubo? Esconde, esconde, esconde. Ele vai estar tão preso. E então ele perceberá que a sua autossuficiência o fez achar que era Deus, quando ele não é. E ele morrerá. Preso na sua falta de disciplina, morrerá. Eu não sei quantas coisas vocês estão contornando aí, mas é melhor parar. É melhor parar. Caso contrário, vai ser tarde demais. Já imaginou você chegar para pedir um aconselhamento e você ouvir dos presbíteros? Não dá. Não dá. A sua vida está esfacelada demais. Não dá. Simplesmente não dá. Já imaginou isso? Os seus pecados já criaram tantas raízes. Você acha que eu estou falando porque eu não conheço? Eu conheço, irmãos. Tem uma pessoa agora me pedindo ajuda nesse sentido. Agora, nesse sentido. Não dá. Não dá. O grande problema é porque a gente acha que sempre vai ter uma solução. Sempre vai ter uma solução. Sempre vai ter uma saída. É só pedir ajuda. Sempre vai ter. E isso se torna o nosso escape para fazer o que não deve. Porque parece que sempre há uma opção. Mentira. É mentira. Não é sempre que há uma solução, não. Cuidado com essa área. Deixe o caminho aberto para os seus filhos. Eles têm que saber que podem conversar sobre tudo com vocês. Sobre tudo. E os filhos que acham que não pode conversar sobre isso com seus pais, tenham mais ousadia do que seus pais e destrua essa barreira. Caso contrário, as consequências virão sobre vocês mesmos. Não é sobre os seus pais, não. É sobre vocês. Então, orem por isso. Papai, estou precisando de ajuda nessa área. Sei que a gente não fala, mas me ajuda. Porque eu sei que se eu for conversar com os meus colegas, eu não terei bons conselhos. Mamãe, está acontecendo isso e eu queria que o senhor me ajudasse. E eu sei que o Senhor, Deus colocou a senhora na minha vida para isso. Então vamos crescer junto nisso. Vamos derrubar as barreiras juntos. Não seja a desgraça dos seus filhos. O presbítero Jorge já pregou sobre isso aqui. Não seja as desgraças dos seus filhos. Nosso Senhor, Deus de graça e misericórdia, nós precisamos tanto de Ti, meu Pai. Ah, Deus, como a nossa estultícia nos engana. Quantas vezes, ó Deus, eu mesmo pensei ser sábio quando maquinava a minha própria desgraça. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda. Não nos deixe entregues à nossa própria percepção de inteligência, de discernimento, de sabedoria. Nós morreremos. Não permitas, ó Senhor, por favor. Nos derriba, Pai. Nos faz cair. Para que na queda, mesmo banhado em lágrimas, nós possamos perceber que foram as nossas escolhas. E então nós corramos para Ti, Deus. Por favor, meu Pai, ajuda-nos. Por favor, Senhor, que a sabedoria do alto, do Teu trono de glória, conquistada acesso para nós por meio de Cristo, seja vertida sobre as nossas vidas de forma tão abundante, Deus, que nós corramos para Ti como a única fonte de vida. Que ansiamos por Cristo como a verdadeira sabedoria, meu Pai. Que essas palavras não soem como vento para os meus irmãos. Que eles ponderem de fato, Deus, como se desvencilhar de práticas de morte, costumes que não edificam vida.
Por favor, Deus, que pais tenham esse relacionamento com seus filhos, filhos com os pais, irmãos com irmãos. Que os ouvidos deles sejam tapados para os colegas de escola, de faculdade. Por favor, Deus. Que a falta de experiência e sabedoria não os deixe morrer, mas os faça buscar auxílio dos santos, dos seus pais. Em nome de Jesus.